Tudo que você precisa saber sobre a atuação da Fazenda Pública em processos trabalhistas, seja para uma prova de concurso que você vai fazer ou para sua atuação profissional, você precisa saber dessas dicas. Existe um certo cabo de guerra entre o STF e o TST, e isso acaba sendo refletido em alguns entendimentos envolvendo a Fazenda Pública, que são frequentemente cobrados em concurso e possuem muita aplicação prática. Então, assiste esse vídeo até o fim para ficar por dentro dessas informações. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Lívia, eu sou procuradora, já passei em concursos de técnico judiciário, analista judiciário de TRT, em alguns outros concursos de procuradoria. Aqui no canal eu compartilho dicas sobre o direito, sobre concurso, um pouquinho da minha jornada em concursos, e eu quero muito te ajudar a acelerar a sua aprovação em um concurso ou a ter uma melhor atuação profissional. Então, me ajuda aqui a saber já um pouquinho mais de você também e escreve aqui nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Então, para começar do começo, vamos falar sobre competência. Quando que vai para a Justiça do Trabalho um processo em que a Fazenda Pública pode ser parte? O STF vive retirando atribuições da Justiça do Trabalho e envolvendo a Fazenda Pública não é diferente. Tanto que na ADI 3995 ficou fixado que questões envolvendo relações jurídico-administrativas não seriam analisadas na Justiça do Trabalho. E o que são essas relações jurídico-administrativas? Basicamente, são relações envolvendo os servidores estatutários. Então, primeiro ponto, a Justiça do Trabalho não analisa, em regra, questões envolvendo o servidor estatutário. Mas você pode pensar: se a Justiça do Trabalho não vai analisar servidor estatutário, o que sobra de atuação da Fazenda Pública na Justiça do Trabalho? Mas calma, porque ainda sobra bastante coisa. Isso porque, em primeiro lugar, existem muitos municípios que não possuem um estatuto próprio. Então, os servidores acabam seguindo a CLT. E, nesse caso, então, são chamados de empregados públicos e eventuais demandas vão ser apreciadas na Justiça do Trabalho. Um segundo ponto, e que acaba tendo um volume muito alto, são trabalhadores terceirizados, porque a administração pública de todas as instâncias, seja federal, estadual, municipal, contrata muitos trabalhadores terceirizados, tanto para limpeza, controle de portaria. Então, se esse trabalhador entrar com um processo contra o seu empregador, é muito possível que ele vá colocar a administração pública ali que atuou como tomadora dos serviços no polo também dessa demanda. Então, tá aí mais um caso de atuação da Fazenda Pública na Justiça do Trabalho. E não seria direito se toda regra não tivesse uma ou várias exceções. Então, quando um empregado público, ou seja, um servidor ali regido pela CLT, for entrar com um processo, existem algumas hipóteses que, mesmo sendo empregado público, regido lá pela CLT, ele não vai ter o processo dele analisado pela Justiça do Trabalho. E quais são esses casos? Um primeiro caso, e isso é bem recorrente, já caiu em concursos até no último concurso que eu fiz, de analista judiciário, que é o tema 1143, que traz que quando a pretensão, quando o que se quer no processo for baseado em uma lei municipal, essa pretensão ela tem uma natureza administrativa, então a competência vai ser da Justiça Comum, Estadual, Federal, mesmo que seja um empregado regido pela CLT. Além disso, se for uma questão envolvendo a fase pré-contratual, então ali uma questão às vezes do edital, do concurso, envolvendo algum problema na nomeação, essa questão envolvendo a fase pré-contratual também vai para a Justiça Comum, e isso está no tema 992 do STF. E se for um problema envolvendo o ato de demissão do servidor? Você acha que vai para a Justiça do Trabalho ou para a Justiça Comum? Acertou se você disse que é também da Justiça Comum. Isso está no tema 606 do STF. Outra questão interessante de competência diz respeito ao trabalhador temporário. Isso para atender situações de necessidade temporária em razão do interesse público ali. Então, às vezes, um serviço de saúde, uma questão de educação que está precisando ali de um professor pontual para suprir uma falta de pessoal, então é possível, com base nessa previsão, que um ente contrate temporário. E nesse caso, a competência, quer tentar adivinhar de novo se é da Justiça Comum ou se é da Justiça do Trabalho? E acertou de novo se você pensou que é da Justiça Comum. Mais uma vez ali, então, com base em entendimento jurisprudencial, vai se tirando um pouco a competência da Justiça do Trabalho para essas questões que o STF entende que tem uma natureza jurídico-administrativa. Também eu separei aqui um caso da súmula 736 do STF, que trata de questões envolvendo saúde e segurança no trabalho. Então, se tem ali um servidor que está com um problema envolvendo normas de segurança e saúde do trabalho, você acha que ela vai para a Justiça Comum ou para a Justiça do Trabalho? Nesse caso, você teria errado se colocasse que vai para a Justiça Comum. Essa é uma exceção, que se entende que questões envolvendo saúde e segurança no trabalho acabam indo para a Justiça do Trabalho.
Se você quer saber mais sobre entendimentos do STF relevantes para a Justiça do Trabalho, eu vou deixar aqui um card e vou deixar na descrição também um vídeo onde eu comento alguns outros julgados do STF que são relevantes para a administração pública e para o direito do trabalho. Caminhando um pouco aqui dentro da atuação da Fazenda Pública dentro de um processo trabalhista, temos a questão da representação processual. A representação processual do ente público decorre da lei. Então, o próprio CPC, ele traz ali que a União vai ser representada pela Advocacia Geral da União, que os estados e municípios vão ser representados pelos seus procuradores. Então, teria uma dispensa de juntada de procuração quando você é um procurador de um ente público que está atuando em juízo. Por mais que seja comum a juntada de uma procuração, ela não é necessária. Seria suficiente ali que o procurador se declarasse como procurador do município X com a sua OAB. Então, teria essa peculiaridade na representação processual. E isso está na súmula 436 do STF. Com base nessa súmula, então, basta que ali o advogado, o procurador, ele se declare representante daquele ente público. Outro entendimento que acaba sendo relevante nessa seara é a questão de um procurador de um ente público, por exemplo, de um município ou de um estado, poder atuar na defesa de uma fundação, de uma autarquia ali dentro da mesma esfera. E isso não é automático, então não existe essa possibilidade de representação automática. Por quê? Porque as fundações e autarquias têm a personalidade jurídica própria delas. Para isso poder acontecer, precisaria ter então uma previsão específica na lei daquele ente ou então um mandato com poderes específicos. Isso está na OJ 318, DSD 1 do TST. Partindo então para as prerrogativas da Fazenda Pública. É importante já começar dizendo que prerrogativas não são privilégios. Privilégios são coisas que remetem à ideia de não possuírem respaldo em um interesse público. E aqui os advogados, a Fazenda Pública, ela envolve o dinheiro público. Então existe muito interesse e muita justificativa para que os interesses da Fazenda eles sejam devidamente respeitados. Então são prerrogativas que quem atua em defesa, né, que quem atua como procurador, como advogado de um ente público, tenha prerrogativas para garantir a melhor defesa possível do ente público, evitando então prejuízo que poderia afetar a toda a coletividade. Então, não se tratam de privilégios, mas de prerrogativas. São direitos com uma finalidade de interesse público. E dentro da Justiça do Trabalho, a primeira prerrogativa que eu trouxe aqui é uma presunção de quitação das obrigações. Isso está no decreto recente, lá de 1969, que é o Decreto-Lei 779 de 69. Então, se tem ali a Fazenda Pública junto a um recibo de quitação, ele tem uma presunção de validade. Cabe a outra parte comprovar que é mentira, por exemplo. Esse mesmo decreto, ele traz também um prazo em quádruplo para poder a Fazenda Pública fazer a contestação. O artigo 841 da CLT, ele fixa um prazo de pelo menos 5 dias entre a notificação inicial e o prazo de contestação de uma reclamada comum, por exemplo. Mas, se tratar de Fazenda Pública, em vez de 5 dias, vai ser preciso que se observe pelo menos 20 dias. Mas você pode pensar, a Justiça do Trabalho, ela marca audiência para muito mais do que 5 dias ou 20 dias. Então, quando que isso vai ter relevância? E meu jovem, minha jovem, isso vai ter relevância porque existem muitos casos em que um juiz pode fazer uma análise ali preliminar do processo e entender que aquele processo não precisa de provas de audiência e acaba marcando já direto para que a Fazenda Pública apresente defesa em 20 dias sem marcar uma audiência. Ainda mais porque questões de acordo envolvendo Fazenda Pública são mais restritas, então nem sempre é muito proveitoso ficar marcando audiências em processos com a Fazenda Pública. Pode acontecer, mas também é comum que seja dado 20 dias para que a Fazenda Pública apresente a defesa sem que vá para uma audiência, sem que esse processo chegue aí para uma audiência. E por que se justifica esse prazo diferenciado? Se justifica pelo volume de processos que passa por uma procuradoria e também pela necessidade de buscar informações, às vezes, em órgãos que estão muito dispersos ou muito longe. Então acaba tendo também essa justificativa tanto pelo volume de trabalho quanto pela logística de reunir as informações para a defesa. Também existe uma dispensa nesse decreto para a realização de depósito recursal. Então, quando uma empresa privada, para recorrer, em regra, precisa depositar um valor, a Fazenda Pública fica dispensada desse depósito. E também, se for ajuizada a ação rescisória, ela não precisa fazer o depósito prévio, que é exigido também para ações rescisórias. Saindo um pouco, então, desse decreto, existe também a previsão do próprio artigo 183 do CPC, que fixa o prazo normal em dobro para entes públicos. Então, além da peculiaridade do prazo em quádruplo para a contestação, os outros prazos envolvendo a Fazenda Pública também vão ser contados em dobro. Mas essa regra tem uma exceção. Não vai ser aplicado o prazo em dobro se for um prazo que já é especificamente previsto para a Fazenda Pública. Então, por exemplo, para fazer o pagamento de requisição de pequeno valor, são 60 dias.
especificamente essa sistemática se destina já para a fazenda pública. Então não vai já pegar um prazo que é específico da fazenda pública e aplicar o prazo em dobro, que viraria 120 dias mais ou menos. Então não, nesse caso, como é um prazo específico da fazenda pública, segue a regra que está ali fixada expressamente. Uma questão também importante é a possibilidade de aplicação de revelia para a fazenda pública, que acontece quando, por exemplo, não é apresentada defesa ali por um ente público em um processo. Essa revelia pode gerar a confissão e a presunção de que o que aquele trabalhador está alegando é verdade. Aqui existe uma certa divergência, porque de um lado se trata de interesse público, e não caberia uma confissão quando existe um direito público sendo tutelado. Por outro lado, a Justiça do Trabalho acaba predominando o entendimento que acaba sendo possível, sim, ocorrer a confissão de matérias fáticas envolvendo uma alegação de um trabalhador contra a fazenda pública. Por isso é muito importante fazer a contestação dos processos. Não conte com a ausência de revelia, mesmo sendo interesse público. Isso é bem importante. Sobre a revelia, o TST tem até mesmo a OJ 152, que prevê a possibilidade de aplicação de revelia para pessoas jurídicas de direito público. Dentro também aqui das peculiaridades processuais, enquadradas como prerrogativas, existe o reexame necessário. É uma regra prevista no CPC, que tem aplicação no processo do trabalho. Por mais que os processos trabalhistas, eles têm ali um valor estimado de condenação na sentença e não liquidado. Então, pela falta da liquidação, muitas vezes ele é estimado pelo magistrado abaixo do que ele vai virar mesmo na liquidação. Então, acaba esvaziando um pouco o reexame necessário do que eu vejo. Então, só uma causa ali de um valor muito alto é que já na própria sentença já vai vir ali arbitrado um valor estimado de condenação muito alto. Isso por quê? Porque para ter reexame necessário, a condenação precisa ser realmente de um valor alto. Para municípios, precisa estar ali que a condenação é superior a 100 salários mínimos, para Estado 500 salários mínimos e para União acima de 1.000 salários mínimos, acaba dando um valor bem elevado. E mesmo que o valor seja elevado, não vai ter o reexame necessário em alguns casos, por exemplo, se estiver baseado em súmula, se a decisão estiver baseada em súmula de tribunal superior, em algum precedente vinculante, então reexame necessário acaba na prática não sendo tão comum em processos trabalhistas, por mais que a previsão seja aplicável. Como você pode ver, esse tema da fazenda pública em processos do trabalho tem muito tema, tem muita súmula, tem temas repetitivos do STF, então você ter uma noção geral dessas informações vai te ajudar muito na sua prova de concurso, na sua atuação profissional, e eu tentei reunir aqui da melhor forma possível para te ajudar na sua atuação. E se isso não merece o seu like, eu não sei o que merece. Então já deixa o seu like e também se inscreve no canal. Saindo então agora das prerrogativas, a gente vai falar de algumas peculiaridades da fase de execução envolvendo a fazenda pública em um processo trabalhista. A primeira peculiaridade, na fase de execução, enquanto uma empresa ela é ali citada para fazer o pagamento em 48 horas ou garantir a execução para depois ter 5 dias para embargar a execução, a fazenda pública ela vai ser intimada para fazer esses embargos em 30 dias. Que é uma regra específica do CPC, prevista no artigo 535, que se aplica no processo do trabalho. Mesmo se o processo for movido por um trabalhador terceirizado, então tem ali a empresa privada e um ente público, vai ser primeiro dado o prazo da empresa privada para pagar, para impugnar, e no caso de omissão ou de não conseguir achar bens, aí sim vai ser aberto esse prazo para o ente público poder ali se defender, impugnar, falar se o valor que foi homologado está certo ou não, ou as causas que estão lá no artigo 535 do CPC. Então, depois dessa fase, chegou a um controverso valor de condenação a ser paga pelo ente público. E como que vai ser feito o pagamento quando ele se tornar ali incontroverso ou não couber mais discussão sobre os valores que estão sendo demandados? Existem dois caminhos que podem ser seguidos. Se o valor for considerado de pequeno valor, ele deve ser pago em 60 dias. E se ele exceder o limite de pequeno valor aqui não pra gente, né, mas para um ente público, ele vai seguir a sistemática de precatório. E aí acaba demorando um pouco para ser pago, dependendo de cada ente. Quando que vai ser enquadrado como pequeno valor? Em regra, o ADCT prevê que para municípios é considerado pequeno valor condenações até 30 salários mínimos, para estados até 40 salários mínimos e para a União 60 salários mínimos. Mas cada ente pode, por lei, regular um valor diferente, desde que respeitado pelo menos o teto do INSS. Então é possível que, dependendo de onde você estiver, esse valor acabe variando. Outro ponto que eu acho interessante mencionar é que é possível você renunciar, você e o seu cliente, né? É possível que a parte renuncie ao que exceder esse teto considerado de pequeno valor. Porque às vezes acaba que a diferença é pouca. Então, por exemplo, às vezes 30 salários mínimos vai dar um valor de 35 mil. E a sua condenação deu ali 38.
E aí você teria que, por isso, esperar, às vezes, 5 anos para receber. Pode ser interessante para a parte e renunciar, então, ali aqueles R$ 3.000 que passou para poder já receber mais rapidamente em até 60 dias. Isso também é uma possibilidade de acontecer. Também existem algumas peculiaridades no processo do trabalho envolvendo a Fazenda Pública no que diz respeito aos juros e correção monetária. Mas para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar aqui um card em um vídeo específico onde eu falo isso, para você continuar aprofundando seus estudos. Como você viu, esse tema ele é permeado de vários temas, várias súmulas, vários artigos que podem ser cobrados na sua prova e que vão ser importantes também na sua atuação profissional. Então eu vou deixar o vídeo aqui no card e na descrição para você continuar os seus estudos. Se você viu o vídeo até aqui, é porque de alguma forma eu consegui gerar conteúdo de valor para você. E eu peço que você se inscreva no canal. Eu tô quase chegando a 1.000 inscritos e eu fico muito feliz de ver. Se você assistiu até aqui, é porque de alguma forma eu consegui gerar um conteúdo de valor para você. E eu te peço em troca que você se inscreva no canal, porque a maior parte das pessoas que assistem os vídeos não estão inscritas no canal. E eu estou chegando quase em 1.000 inscritos e eu estou muito feliz e ansiosa também para atingir essa marca, que é uma marca muito significativa para mim, já que chegar a tantas pessoas falando sobre conteúdo jurídico, sobre conteúdos que são sérios e densos, e não sobre humor e coisas que as pessoas normalmente querem saber, isso significa muito para mim, porque mostra que existem pessoas interessadas aqui no YouTube a também se instruírem e chegarem mais longe nas suas aspirações profissionais, a serem melhores profissionais. Então, eu fico muito feliz de estar te ajudando na sua jornada e peço que você me ajude também se inscrevendo no canal. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!